Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós estruturamos esse espaço com muito carinho para ser realmente um ambiente seguro de partilha, sabe? Como uma reunião terapêutica mesmo. Aqui, a gente vai explorar essa ideia fantástica da transformação pessoal, mas sempre usando a perspectiva do nós. A ideia é que todo mundo se sinta acolhido, num clima de total empatia, focando no nosso crescimento diário. Afinal, a verdadeira mudança espiritual é justamente o que nos prepara para, lá na frente, servirmos aos outros de coração totalmente aberto. E para começar, vamos pensar no seguinte: a verdadeira recuperação é, na sua essência, um despertar espiritual muito, muito profundo. É algo que vai muito além de só parar com um ou outro hábito destrutivo. É como uma jornada em direção à luz. A cada novo passo de sobriedade e principalmente de honestidade, a gente consegue reconstruir a vida, superar aquelas dores que ficaram lá no passado e finalmente começar a viver com um propósito de verdade. E para ninguém ficar ansioso, o nosso roteiro de hoje é bem simples. Nós vamos passar pelos seguintes pontos. Bem-vindos ao nosso encontro. A dor do crescimento. Como fazer o inventário. O despertar para o serviço. As 3 perguntas práticas. E vamos fechar com uma reflexão final. Parte 1. Bem-vindos ao nosso encontro. Passando do ego para o serviço. A gente precisa sempre se lembrar que o nosso crescimento espiritual tem um propósito maravilhoso. E adivinha só, esse propósito não termina na gente. O processo vai nos transformando de dentro para fora, dissolvendo aquele nosso egoísmo aos pouquinhos. Tem um versículo fantástico de 1 Pedro 4,10 que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso conecta perfeitamente aquele trabalho interno do nosso inventário diário com o trabalho prático de se doar. A gente recebe a graça e identifica os nossos dons, justamente para poder distribuir isso de forma fiel e generosa. Parte 2. A dor do crescimento. Enfrentando nossos medos juntos. Olha, a gente precisa parar um segundo e validar um sentimento que é super comum, aquela hesitação de dar o primeiro passo numa reflexão interna. Porque vamos ser sinceros, ninguém gosta de olhar para as próprias falhas logo de cara, né? É totalmente natural se perguntar, mas por que esse medo enorme da mudança? Por que tanto medo da rejeição? É fundamental ter muita empatia com esse desconforto de quem está começando. Olhar para dentro dói. E muitas vezes a gente acaba estacionando em situações incrivelmente dolorosas pura e simplesmente por receio de enfrentar a verdade de frente. Mas a resposta para quebrar esse medo paralisante é incrível. Ela está na promessa de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O programa de 12 Passos e a nossa busca espiritual entregam exatamente isso pra gente. A coragem emocional que faltava para bater de frente com os nossos medos mais íntimos. É com essa força, e não sozinhos, que a gente consegue praticar a humildade real, trocando o medo por poder, amor e um equilíbrio que realmente dure. Parte 3. Como fazer o inventário. Alinhamento, não condenação. Falar em inventário diário pode dar aquele friozinho na barriga, mas o objetivo aqui é buscar um alinhamento espiritual que seja gentil. Não é para pegar um chicote, apontar o dedo ou se julgar severamente. O texto básico tem uma sabedoria maravilhosa na página 34 que diz: revemos as nossas atitudes passadas e o nosso comportamento presente, a fim de vermos aquilo que queremos manter e aquilo que queremos abandonar. Fazer uma pausa no fim do dia ajuda a gente a tirar o foco da loucura da rotina e olhar para o que realmente queremos nutrir dentro de nós e o que precisamos soltar. E o grande segredo é colocar isso na prática sem complicação nenhuma. A gente dividiu isso em 4 passos super simples, desenhados para aliviar qualquer ansiedade de quem está começando. Número 1, pausar no fim do dia. Número 2, conectar-se com um poder superior. 3, identificar onde dá para crescer. E 4, que é super importante, reconhecer os progressos que você já fez. É só isso, um momentinho de paz que organiza a mente e dá aquele respiro profundo para o coração. Parte 4. O despertar para o serviço. Doando sem restrições. Sabe o que acontece quando a gente finalmente limpa aqueles destroços internos? A gente abre um espaço emocional gigante para conseguir enxergar as necessidades do outro. Só que lá no comecinho da recuperação, é batata surgirem aquelas perguntas desconfiadas, mas o que eles querem em troca? Por que todo mundo é tão legal e quer ajudar? E tá tudo bem, a gente precisa validar essa suspeita inicial. Aquela mentalidade movida pela dor faz a gente desconfiar de tudo mesmo, mas olha, com o tempo, essa barreira derrete. E o que sobra no lugar é uma alegria absolutamente pura
de poder ajudar alguém. Essa nossa jornada é um ciclo contínuo, não tem fim. De um lado, a gente tem o inventário espiritual, que é a limpeza interna diária, aquele mergulho no 10º passo. E do outro, isso deságua direto no serviço espiritual, o transbordar externo do 12º passo. Basicamente, o trabalho interno viabiliza o trabalho externo. É a prova mais linda de que o divino primeiro arruma a casa dentro de nós, para depois conseguir operar maravilhas através de nós. E o maior exemplo que a gente tem na história sobre essa dinâmica está lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso diz tudo, né? A verdadeira espiritualidade nunca, em hipótese alguma, é egoísta ou isolada das dores do mundo. O nosso crescimento só bate no teto, no sentido mais alto e bonito da palavra, quando se transforma em mãos estendidas para puxar quem ainda está sofrendo. Parte 5. As 3 perguntas práticas. Um hábito diário para a transformação. Agora, se a ideia de fazer um inventário ainda parece um monstro de 7 cabeças, calma. Aqui vão 3 perguntas essenciais, super práticas para guiar a sua reflexão em poucos minutos antes de dormir. 1. Onde Deus me ajudou hoje? 2. O que eu ainda preciso entregar? Seja um orgulho, um ressentimento, um medo. E 3. Quem eu posso ajudar amanhã? Tenta memorizar isso ou escreve num post-it e cola no espelho. Elas funcionam como uma ferramenta de bolso fantástica que mantém o nosso foco onde realmente importa, no progresso. E para fechar nosso encontro, parte 6, reflexão final. Progresso, não perfeição. A gente já está caminhando para o fim, mas se alguém chegou aqui hoje e está sentindo aquele peso absurdo, um cansaço da luta do dia a dia, preste atenção nisso. O programa não exige que ninguém seja um super-herói impecável. Ele só pede a disposição de tentar mais uma vez. A recuperação é um processo muito contínuo e que precisa ser gentil com a gente mesmo. É só por hoje, um dia, um inventário, um ato de serviço de cada vez. Nós somos salvos não só para sobreviver em silêncio, mas para transbordar de forma real e com propósito. E para selar esse nosso encontro terapêutico, vamos terminar com essa oração que é maravilhosa. Senhor, ajuda-nos a enxergar aquilo que precisa mudar dentro de nós. Dá-nos coragem para fazer inventário com honestidade, humildade para admitir nossas falhas e amor para servir sem esperar nada em troca. Que essa seja a nossa intenção compartilhada a partir de agora. E eu deixo uma provocação para a gente pensar. Como esse pequeno hábito de reflexão diária pode mudar o jeito que a gente vai olhar para as pessoas amanhã de manhã? Pensem nisso. Um abraço gigante e até o nosso próximo encontro.